Primeiramente, eu queria parabenizar aí todo mundo aí que apresentou por último. Foram palestras de muito alto nível e parabenizar também o Valdemar, o William e o Felipe pela qualidade que eles vêm trazendo aí na comunidade, né? Uma comunidade muito massa e, enfim, agradecer pela oportunidade de estar aqui, podendo falar um pouco da minha experiência pessoal, né? Meu nome é Samuel Silva Costa Nascimento, eu sou desenvolvedor web há 6 anos, né? Sempre trabalhei ali com JavaScript, né? E todas as suas tecnologias. Desde o meu estágio, eu mexo com tanto back-end quanto front-end, então um pouco estranho, mas eu sempre precisava fazer tantas telas e depois ir lá no back-end fazer também as funcionalidades. Eu me considero hoje um full stack, porque todas as empresas que eu passei, eu sempre trabalhei dessa forma, tanto no back quanto no front. Para mim foi muito bom, porque eu gosto de ser generalista, eu tenho um sonho aí de me tornar um arquiteto, eu acho que você saber de todas as partes dos processos é bastante interessante, né? Sou formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Viçosa e pretendo aí daqui 1, 2 anos ali estar ali fazendo meu mestrado. Enfim, vou estar falando aqui um pouco sobre Event Storm, né, na prática, desvendando domínios complexos com colaboração e agilidade. Então, eu trago essa tirinha aí, né, essas charts aí do Project Cartoon, que eu acho que acredito que muitas pessoas aqui já viram por aí em diversas apresentações, inclusive na própria internet mesmo, que é a figurinha onde que a gente representa aqui um telefone sem fio do desenvolvimento dos projetos, né? Então a gente sempre tem ali as ideias principais do cliente, né? Que nem sempre elas são bem traduzidas para o software, né? Então a gente tem ali pessoas de negócios que estão ali diretamente ligadas com o stakeholder para tentar entender ali, absorver um pouco, né, das informações. E essas pessoas de negócio, elas repassam essas informações para pessoas de design, que também repassam essas informações para pessoas técnicas, e cada um tem o seu entendimento, né? E no final das contas, o cliente, ele olha o software de uma forma, né? Por mais que ele detenha ele seja o domain expert, né? Que contenha a maior informação ali sobre todo o contexto do seu negócio, muitas partes das vezes não é 100%, então ele enxerga o software de um jeito, mas na realidade ele deveria ser de outro, né? E aí a gente chega nessa bola de neve do telefone sem fio, né? E a gente acaba trazendo aí consequências como retrabalho, insatisfação e muita perda de valor entregue, né? E, enfim, e a ideia aqui do Event Storm é tentar, né, ser um processo ali na etapa de discovery, né? Eu vou falar um pouco mais para frente na prática que eu utilizei ele não na parte de discovery, sim, a gente já tinha 1 ano e meio de software, então vou mostrar que também é usuável, né, para a gente mapear ali, ter uma documentação de todo o nosso fluxo do nosso software, né? E basicamente o Event Storm, né, é uma técnica colaborativa, né? Ele é um workshop colaborativo criado pelo Alberto Brandolini em 2012, né? O Alberto Brandolini, ele se baseou muito no Domain Driven Design da Capa Azul, né, do Eric Evans, que é esse livro aqui. Não vai dar para ver direito por causa do negócio, mas todo mundo já é um dos livros mais famosos aí relacionados ao Domain Driven Design. E todo mundo que conhece um pouco sobre o Domain Driven Design, né, já leu o livro, ou então tem interesse de ler, né, sabe que a gente tem uma dificuldade, uma complexidade muito grande, né, no que o livro traz, né? Então ele traz diversos conceitos, né? Ele tem a separação ali, que acho que o Valdemar já falou bastante disso, né? O William também, do DDD estratégico, DDD tático, né? Eu tenho um foco aqui, tenho focado cada vez mais em aprender mais o DDD estratégico, e o foco dessa palestra aqui é tentar mostrar um pouco como que o Event Storm ajuda a gente a encontrar ali os contextos, né? Encaixar ali no DDD estratégico muito mais do que do tático, porque o tático, infelizmente, acaba que a gente não consegue encaixar, e ele aumenta em todos os processos de software, e ela acaba aumentando a complexidade, né? Então, de fato, ele não é uma bala de prata, né? Então, ele evoluiu, né? O Event Storm, ele evolui na comunidade DDD, e a ideia aqui é, de fato, ajudar na modelagem inicial do nosso domínio, o entendimento ali de todo o nosso processo, né? É uma modelagem colaborativa, então a gente necessita que a gente tenha uma diversidade de stakeholders, de domain expert, né, na aplicação do Event Storm, para conseguir absorver o máximo possível,
né, das informações necessárias para a gente consiga modelar e fazer com que nosso software ele seja o mais próximo possível, né, da realidade, sendo que, na minha cabeça, é utópico falar que ele chega a 100%, porque a gente sempre tem, né, percurso durante o caminho. Mas a ideia é que, pensando ali num desenvolvimento ágil, que a gente consiga ter ali algo mais próximo possível para que a gente evite um retrabalho, né? Então, ele promove essa facilidade do entendimento do domínio, né, o alinhamento entre os stakeholders e a gente consegue ali identificar gaps e oportunidades. Como que funciona, né? Então, o Event Storm, vocês vão ver mais para frente nos exemplos que eu estarei mostrando, mas a gente tem aqui já um post-it, né? Então, o Event Storm ele é baseado em post-its, né? A gente tem vários post-its de cores diferentes, mas o post-it mais importante para a gente aqui é o post-it que exemplifica um evento, né? Que é o post-it de cor amarela, laranja, né? O Albert Brandolini, ele definiu cores e a gente normalmente segue esses padrões de cores definidos por ele, né? Então a gente tem aqui o post-it laranja, né? Onde que a gente vai estar descrevendo os nossos eventos. Mas basicamente o que são os eventos, né? O evento é uma intenção que já aconteceu. Então a gente sempre coloca um verbo no passado. Então, colocando um exemplo aqui de um e-commerce, né? Um exemplo de evento seria pedido criado, né? Item adicionado ao carrinho, cupom adicionado, né? E é sempre importante que no início, né, da nossa sessão de Event Storm, a gente explique, né, isso para os nossos stakeholders e que eles comecem a descrever o fluxo, né, do seu processo que acontece ali todos os dia a dia, né, em eventos. E aí, dentro desse tempo, né, mais ou menos a gente pode colocar ali de meia a 1 hora para o pessoal ir escrevendo esses eventos, a gente vai ter uma quantidade absurda de post-its, mas essa é a primeira etapa, né? Então, é mapear os eventos de domínio. Posteriormente, aí a gente começa a identificar os atores, né? Então, basicamente, quem interage com o sistema para emitir esses eventos, né? Então, a gente tem aqui a exploração das regras, né? Então, assim, a gente tem algumas políticas que acontecem após os eventos, temos os comandos, né? São decisões tomadas e ações executadas que precedem os eventos, né? Dúvidas ou risco, então a gente vai ter um post-it ali que é um hotspot, que qualquer momento, se tiver alguma dúvida, para a gente não parar o processo, a gente pode escrever nesse post-it para voltar, né, posteriormente, para tentar entender algum risco, ou talvez algum processo que a gente possa utilizar posteriormente, né? E no fim, para mim, o mais importante de tudo é após você conseguir chegar nesse fluxo, né, de entendimento ali de todo o caminho, né, o storytelling ali do software, a gente conseguir mapear ali os contextos, né, onde que a gente tem ali as separações que a gente poderia ali separar ali em módulos específicos, né, e isso vai muito de encontro, né, com a arquitetura modular ali, para a gente conseguir, de fato, antes mesmo de colocar a mão no código, a gente entender ali onde que cada coisa poderia se encaixar. A gente tem 3 tipos, né, eu vou passar bem por cima aqui, né, que é o Big Picture, o Process Modeling e o Software Design, né. Cada um desses tipos, normalmente eles são aplicados para um grupo de pessoas específicas, né? O Big Picture ele é o mais simples possível porque a ideia é que ele seja aplicado para pessoas, né, os domain experts, pessoas de negócio que não entendem tanto da parte de tecnologia. Porque aqui é onde que as pessoas precisam, né, descrever e deixar claro qual todo o fluxo do processo que a gente precisa seguir para a gente conseguir, né, entender ali todo o processo do sistema, né, todo o fluxo de domínio do sistema. Então, a gente tem aqui 4 post-its, né, sendo o principal, como eu disse anteriormente, o evento, que é o laranjinha, né? A gente tem o post-it do sistema, que é basicamente quando você... E a gente tem um post-it que é o rosa, a gente tem um post-it do comando, que é o azul, né, que ele é a ação no presente, né? Então, se eu tenho um evento de cupom adicionado ao carrinho, eu tenho um comando de adicionar cupom ao carrinho. Esse comando ele passa por um sistema, esse sistema ele gera esse evento. E a gente tem o post-it amarelo, onde que a gente estão com os atores, né, que são as influências que executam esse comando, né? Então, o Big Picture é para ser bem simples mesmo, e a gente segue para um próximo tipo, que é o Process Modeling, que ele adiciona, ele enriquece ainda mais o nosso modelo, né? Mas a partir do momento que você aplicou o Big Picture, você já tem
um fluxo muito interessante, você já tem ali uma base de como que o sistema ele deve funcionar, você já consegue mapear ali quais são os contextos de domínio, mas às vezes é interessante você poder enriquecer ainda mais o seu modelo, né? Mas eu acredito que não seja tão interessante você estar aplicando esse modelo, às vezes, com pessoas de negócios que não estão tão interessadas, às vezes, em questões de que a gente adiciona aqui o read model, né? Que é basicamente ali, a gente poderia usar tipo, como se fosse um wireframe, que representa ali os dados que podem ser representados após um evento ou antes de um evento, onde que o usuário ele vai estar ali para gerar uma ação, né? Além disso, a gente adiciona também as políticas, né, que são, por exemplo, elas sucedem um evento, né? Então, quando eu vou fazer processar uma compra, né, eu tenho quando a compra é um cartão, quando a compra é um boleto, então ali eu tenho estados diferentes que podem executar um comando, sendo essa política tanto manual quanto automática, podendo ser executada, né? Tanto manual ou automaticamente. E também a gente tem aqui o hotspot, né? Então a gente adiciona aqui esses dois novos post-its, né? Que é a política e o read model. E agora falando do outro tipo que ele se encaixa ainda mais para as pessoas, nós desenvolvedores, pessoas técnicas, né? Que é o software design, que ele adiciona apenas um post-it a mais, que é o agregado, né? E basicamente eu não vou entrar muito no termo do que é o agregado, mas o agregado ele basicamente é um cluster de objetos de domínios, onde que está ali contido as regras, né, onde que a gente vai estar executando todos os métodos, executando todas as operações, né, e basicamente é isso. E para nossa modelagem, né, do processo de software em si, esse agregado ajuda a gente a identificar nossas principais entidades ali que representam, né, o core de cada um dos nossos contextos. Então, basicamente, a forma de se conduzir uma sessão de Event Storm, nós precisamos, né, inicialmente, tentar ao máximo possível uma diversidade de stakeholders que conheçam sobre o negócio. Eu sei que às vezes é muito complexo isso, mas quanto mais pessoas conhecem do negócio e sabem sobre o processo, né, e conseguem nos ajudar a explicar isso, é melhor que a gente consegue chegar, né, a probabilidade de a gente chegar em um software mais próximo da realidade é muito maior. Né? A gente tem que ter um facilitador neutro, ou seja, uma pessoa que não fique pensando ali, mas tecnicamente, se acontecer isso, o que a gente faz? Não, a gente não está preocupado aqui com questões técnicas, a gente está preocupado aqui, de fato, em entender todo o fluxo do processo, como ele funciona na realidade. Né? Então, a gente tem aqui um quadro branco, né? Eu vou estar usando o Miro como ferramenta, mas presencialmente seria um grande quadro. Né? Então, a gente tem os post-its, né? Evitar a discussão técnica no início, é bem importante, e sempre tentar promover a participação de todos. Né? Quanto mais pessoas participarem, mais grandeza a gente vai ter nesse modelo. Então, aqui eu vou estar falando um pouco da parte prática, né? Dando um exemplo prático que eu apliquei aqui na prática juntamente do meu time de desenvolvimento em um sistema de e-commerce, né? Então, a gente sabe que e-commerce ele já tem um domínio de negócio, um core ali muito conhecido por todos, né? A gente tinha algumas diferenças que no caso, a gente vendia produtos de recorrência e que eram matrículas, né? Então, eram matrículas que geravam uma recorrência, não, a gente não vendia produtos em si, né? E a gente aplicou isso, né, como eu disse anteriormente, não na etapa de discovery, mas sim após 1 ano e meio que o projeto ele já tinha iniciado. E essa aplicação foi feita com os desenvolvedores do projeto, então foram os desenvolvedores que se uniram para isso. Só que todos esses desenvolvedores, eles estavam no projeto desde o início dele. Então foram as pessoas que de fato construíram, né, esse sistema. E a gente começou a identificar gaps de que o nosso sistema ele não estava sendo coeso, né? Ele não estava sendo coeso com o que ele de fato precisava ser. Então, cada funcionalidade nova a ser implementada, ela nos demandava muito esforço para entender e muito esforço para aplicar isso na prática, porque a gente tinha que, né, contornar muito para conseguir chegar de fato no que era necessário, e quando chegava e não era aquilo, era muito difícil de retroagir e fazer novamente. Então, tipo assim, a gente meio que perdeu a agilidade. Não a agilidade que o pessoal fala de entregas rápidas, né? Mas agilidade na qualidade, na agilidade na entrega de eficiência, né? Porque isso, na minha cabeça, é o que se contribui para a agilidade de fato. Se a gente
tem ali um software de qualidade, a gente acaba cada vez mais entregando um produto sem que ele tenha ali uma retentativa, né, um retrabalho. Então, aqui no Miro, a gente tem aqui esse sumário, né? Então, a gente tem todos os post-its explicado tudo direitinho, como cada um funciona, né? E aí a gente começou, então, pela aplicação. Aí a gente tem aqui, desculpa, o mapa do fluxo, onde que a gente seguiu aqui, onde que onde que faz sentido cada post-it encaixar, onde que cada post-it vem, né? E aqui a gente seguiu para a parte do evento. Então, a gente se reuniu, então cada um foi pegando ali o seu conhecimento que tinha sobre o domínio do negócio e foi, né, descrevendo ali seus eventos. Então, reserva realizada, plano do carrinho selecionado, item selecionado, né? Então, a gente chegou nessa gama aqui de eventos, né? Eu peguei só um pedaço do software, só aquela parte ali que parte principal do e-commerce, de itens no carrinho, checkout, pagamento, né? Algo bem simples para não ficar tão grande, né? Mas, se a gente fosse pegar num todo, é muita coisa, é muito evento, é muito post-it, né? Então, aqui você começa a ver que a gente tem post-its repetidos, e isso é normal, a gente vai ter, porque pessoas que entendem da mesma coisa vão colocar post-its bem parecidos. Então, a gente tem aqui eventos, por exemplo, desconto de 10% aplicado aqui, e a gente também tem aqui o desconto de 10% aplicado aqui, né? Então, é aí que a gente passa para a etapa de refinamento, onde que a gente começa a pegar todos esses eventos espalhados e uni-los em um local específico, né, para a gente conseguir chegar ali num storytelling, né, de como os eventos eles deveriam acontecer. Então, aqui a gente começa já a refinar direitinho. Então, a gente começa a ver aqui que a primeira etapa do processo aqui, ó, item selecionado, né? Então, a gente tem aqui plano selecionado, a gente vê que tem ali plano do carrinho selecionado. Então, você começa a ver que a gente tem dois eventos ali que possam ser parecidos, e aí a gente faz uma análise entre nós mesmos. Olha, será que faz sentido? Será que é um fluxo diferente? Não, é um fluxo igual. Então, deixamos um comentário, mesmo evento, né? Então, aqui, a gente já tem todos os eventos que a gente mapeou, do fluxo inicial, de colocar um item no carrinho, até o fluxo do checkout, até o fluxo de pagamento, então, o fluxo, né, principal todo. E a gente já deixou ele aqui bem sequencialzinho, né, seguindo um storytelling. E aí a gente chega aqui, a gente começa a enriquecer ainda mais o nosso fluxo, né, que a gente chega com a linha do tempo de eventos. Então, a gente já começa, beleza, selecionar um item, a gente já tem um comando selecionar um item que ele passa por um sistema e ele emite o evento, o item selecionado, e a gente tem aqui o post-it do ator, né, que foi um responsável que executou essa ação. Então, a gente tem uma política aqui. Ah, mas quando eu vou selecionar o item, essa vaga está esgotada, o que tem que acontecer? Né? Então, a gente tem um evento automático que é reservar, né? Então, a gente executa um comando de reservar que passa por um sistema e que retorna para o cliente reserva realizada, né? Então, nesse caso aqui, na verdade, seria um fluxo manual, né, onde o cliente ele poderia reservar, né, a sua vaga ali para que quando ela liberasse, né, ele seria avisado por isso. Então, aqui a gente vai incrementando esse fluxo, né? Então, aqui essa parte do carrinho e passa pela parte do checkout, né? Então, a gente tem os eventos de checkout, Samuel, desculpa, só um ponto. Ia dizer, só para dar um zoomzinho no carrinho ali, só para te. Ah, desculpa. Não, isso. Aí, Isso. valeu. A gente tem o ponto do carrinho, né? Que aí preenche os dados do usuário, adiciona o item ao carrinho, e aí a gente tem as regras específicas, né? Que é a aplicação de desconto com base no plano selecionado, né? Então, beleza, adicionou o item ao carrinho, a gente atualiza o carrinho, e aí a gente inicia a etapa de checkout, né? Então, passamos pelo sistema, preenchimento de dados do responsável, preenchimento de dados do pagamento. Então, a gente passa aqui pela parte de tokenização do cartão. Então, todo o fluxo aí que a gente já está acostumado, né? De um e-commerce em si. E aí, após tudo isso, a gente tem a parte do pagamento, né? Como o nosso sistema ele é uma matrícula, né? A gente precisa, após o pagamento ser realizado, a gente matricular essa pessoa para que no futuro a gente tenha ali a recorrência rodando para aquela matrícula, né? Então, se a gente em algum momento, por exemplo, fosse vender um produto, a gente também teria um contexto de logística, certo? E aí, após a gente enriquecer isso, né, vocês podem ver o ciclo, né, que é um ciclo que é adicionado posteriormente, onde que a gente começa de fato a separar, né? Logicamente que não é bala de prata, a gente pode ter ali um fluxo de e-commerce com um contexto único, ao invés de ter um contexto separado, carrinho e checkout, a gente ter simplesmente o contexto de checkout que engloba os dois, né? Isso vai de acordo com o sistema, de acordo com o que faz sentido para você, né?
Mas no final das contas a gente consegue de fato chegar ali nos possíveis módulos que o nosso sistema pode ter, né? E aí com isso a gente consegue chegar no nosso mapa de contexto, vou dar um zoom aqui, né? E que aí a gente tem aqui, né, o nosso contexto de carrinho, o nosso contexto de order management, que seria o checkout, né, que faz parte ali do contexto do e-commerce, né, e que são o core do nosso sistema, né, basicamente, mas a gente também tem o contexto do pagamento, né, que a gente poderia chamar esse contexto de pagamento de um contexto de suporte, né, e que ele tem ali uma comunicação anti-corruption layer com uns gateways de pagamento, por exemplo, a Pagar, o Stripe, ou até o Mercado Pago, né? Então a gente aqui tem bem separado. Então, na minha visão, isso ajudou bastante nós aqui no projeto a identificar onde que cada coisa deveria estar e faria sentido estar, né? Porque a gente vê que os projetos eles vão crescendo, às vezes muito sem essa primeira parte de execução, de entender um pouco o problema do domínio, e aí no final das contas a gente tem ali, falando no caso de código mesmo, os diretórios que reflitam tabelas no banco de dados. Então, às vezes a gente tem um enum e a gente tem lá um módulo de enum, né? Então, isso acaba dificultando cada vez mais. E aqui eu não vou entrar tanto em detalhe, mas aqui a gente começa a enriquecer ainda mais, que é adicionando os agregados, né? Porque a gente começa a entender ali quais são os agregados do nosso sistema, quais são as nossas entidades principais, e após isso também a gente consegue, nos ajuda bastante também ali a ter um diagrama de entidade de relacionamento bem alto nível, né? Então, basicamente essa parte da parte de prática é essa, né? Então, as ferramentas de apoio que normalmente você vê alguns templates sendo utilizados é o Miro, o Figma, o SquareDraw, Diagram.io e inúmeras outras ferramentas que você pode usar ali para desenhar, mas eu recomendo muito o Miro porque ele já traz essa questão dos post-its, né? E ele é bem interessante e é bem fácil de utilizar, né? E como conclusão, né, basicamente o Evistorm ele é para ser simples e poderoso e ser o mais colaborativo possível, né, trazendo ali um alinhamento de visões, redução de erro e tentando ao máximo ter uma entrega de software cada vez mais realista e mais próxima do que a gente precisa, né? Essas são as referências, né? Então a gente tem aqui o link do próprio site do Eventstorm, onde que o Albert Brandolini ele posta lá os seus eventos, onde que ele vai dar palestras e tudo mais. A gente tem o próprio livro do Eventstorm, do Albert Brandolini, então que está aqui o link de evento, e eu coloquei também o link da referência do Project Cartoon, que é aquela imagem que eu exemplifiquei anteriormente. E é isso, gente. Muito obrigado, agradeço pelo tempo aí. E fica aí o meu LinkedIn também, e qualquer coisa, meu e-mail fica à disposição para vocês. Pô. O pessoal tá pedindo os links ali da palestra, Samuel. Pô, muito massa. Claro, claro. E tipo, só para entender, só para validar, o teu board no Miro, ele é realmente de um exemplo real, da vida real ali do teu trabalho. Sim, sim, sim. Legal, Logicamente isso é que muito legal. eu dei uma separada ali, né? Sim, Eu sim, dei imagino. uma mascarada e tudo mais, mas se vocês quiserem também, depois eu posso passar só o link do Miro, né? Com aquele sumário, com aqueles mapas, porque eu acho que já ajuda quem precisar, né? A estar utilizando. E eu acho que faz muito sentido, porque serviu muito como onboard para a gente, de novos desenvolvedores que entraram e novas pessoas que entraram para entender como que de fato o nosso sistema funcionava, né? Porque é muito mais difícil você abrir um código, né? E tentar Total, entender pelo código, né? total, até para situar, né? Aquela questão de, tipo, tu começar. Tu nunca entra no mapa e tu tá muito zoom in no mapa, né? Tu tá sempre numa visão mais fora e depois tu vai entrando no mapa para entender os detalhes. Toda a questão ali de entender o sistema como um todo e depois tu vai entrando em detalhes. Faz total sentido Exato. no onboard. Cara, muito massa a palestra mesmo. Muito legal. Achei muito Obrigado. legal que tu trouxe um evento, algo realista ali do teu trabalho, uma coisa que tu trabalhou com a tua equipe, o que faz seu conteúdo ainda tipo de mais valor, na real, não é tipo uma coisa que, né? Sim, Eu acho que obrigado. teve duas perguntas ali, mas o Valdemar acabou meio que respondendo Ah, elas, não, se tu mas quiser. pergunta ela, eu fui Pergunta igual? intrometido Tá. ali. Cara, eu vou ler em seguida a pergunta da Gabriela. A nível de eficiência, tu acredita que a aplicação de Event Storm é melhor no começo de um projeto ou quando ele já tem uma certa maturidade? Assim, na minha visão, ele pode
faz sentido você aplicar ele em diversas partes do processo. No começo é muito interessante, principalmente porque nós não conhecemos sobre o entendimento de fato do problema que a gente quer resolver, e muitas vezes a gente, entendendo um pouquinho ali, a gente já quer partir para o código, que eu acho que acaba sendo um erro que muitas pessoas cometem, né? E já teve várias lives aí, inclusive, que o próprio Valdemar fala ali da questão do dia um, né? Eu acho que no dia um, o mais importante é a gente entender sobre o problema que a gente quer resolver, né? Então, assim, aplicar ele no começo, para mim, é primordial, para que a gente consiga, de fato, saber, né, o que a gente está tratando ali no software, o que a gente, de fato, quer resolver, mas também nos permite, como eu mostrei aqui, a gente aplicar em um momento posterior, né? Inclusive, às vezes você tem uma funcionalidade que ela não é tão simples, né? E você, às vezes, conseguindo aplicar o Event Storm ali, você consegue encaixar ali, ver mais ou menos ali onde que ela se encaixa, né? Qual é o contexto ali que ela pode fazer faz mais sentido, né? E, ao final das contas, se você está... Eu sou muito da parte de documentação, eu gosto muito dessa questão de repasse de informações, que é algo que acho que a gente peca muito, né? Que a informação está na cabeça de uma pessoa, essa pessoa saiu, acabou, né? Então, o Event Storm ele te ajuda muito com o processo de documentação. Então, assim, mesmo se já tem 2, 3 anos do seu software, se ele não tem uma documentação bem consolidada, eu ainda acho que vale muito a pena você estar aplicando ele, porque isso daí vai facilitar muito para que novas pessoas entrem e que novas pessoas, elas, de fato, consigam se encaixar no projeto mais rápido possível. E se está ali com dúvida em alguma coisa, até você mesmo, né, vai ali, dá uma olhada, dá uma entendida, não, beleza, recapitulei aqui o que eu queria. Mas eu acho que tanto no início, tanto durante o processo do desenvolvimento é extremamente importante. Mas tem outra pergunta aqui do Guilherme também. Vale a pena fazer o Event Storm junto ao Inception? Ou qual seria melhor vir primeiro, caso seja separado? Então, eu acho que o Inception, eu sei um pouco sobre, porque o meu líder técnico ele já abordou sobre esse Lean Inception dentro da minha empresa, como palestra, e eu vi que o Lean Inception ele possui caminhos um pouco antes mesmo dessa aplicação ali do domínio do Event Storm, né, que complementam bastante, né? Então o Lean Inception ele já traz bastante coisa, já te ajuda demais a seguir, né, no caminho, mas se você quer enriquecer ele muito, eu acho que cabe ali sim a aplicação do Event Storm naquela etapa ali de fato onde que você vai começar a modelar, né, o seu sistema com base em tudo que você já recuperou lá do Lean Inception, sabe? Então acho que eles são complementares, apesar de que não necessariamente para aplicar um você precisa aplicar o outro. Você pode aplicar um e você consegue chegar no que você precisa. Acho que dá para adicionar, já até tinha respondido ali, que é bem que o Samuel falou, assim, o Inception ele é um framework de descoberta de produto, então tu tem toda a parte de descoberta de produto antes e tal, e uma das fases dele é o Feature Discovery, que é a descoberta de funcionalidades e tal. Nessa parte, ele não é tão profundo quanto o Event Storming, por exemplo, né? Ele é um framework mais simples, e depois tu entra na priorização. Então, se tu está num domínio mais complexo daqui a pouco e tu tem mais tempo para isso, tu acha que, pô, a gente fez aqui Inception, não está claro o suficiente, faz um event storm e vai muito a fundo, que aí tu vai ter muita clareza nos próximos passos. Mas é uma coisa que cada time tem que testar, né? Às vezes precisa, não precisa. Às vezes tu vai ter um caso que tu vai fazer ali Inception e aí daqui a pouco tu vai fazer um event storming depois, em um momento onde, pô, agora a gente não tem uma pressão de uma grande funcionalidade nova ou algo assim, tu vai fazer um event storming para melhorar o entendimento ali, como o Samuel falou. Eu acho que é legal um time testar essas coisas e também continuamente fazer isso, né? O event storming ali que o Samuel falou da resposta anterior é muito importante. Fazer antes de uma funcionalidade, fazer continuamente, porque o teu domínio muda, né? O teu entendimento do domínio muda, novas coisas afetam o domínio. Então, tá continuamente fazendo a cada alguns meses ali é importante também, né? Valdemar, tem alguma pergunta no YouTube aí? Gerente do YouTube. Tem, eu vou puxar aqui do Vitor Oliveira. Você vê, ele também falou, excelente apresentação, depois falou, você vê Beleza. desvantagens nessa abordagem dependendo da maturidade do projeto? Olha, se você tem um projeto maduro o suficiente, né, que ele já
anda tranquilamente, você tem seus próprios processos, eu não vejo a necessidade de você estar ali aplicando esse processo, né? Como o próprio Valdemar disse, tudo depende de como está o processo do seu time, né? Agora, se você chega em um momento em que você está em um projeto que ele não tem não está muito maduro, né? Que as coisas ainda não estão andando corretamente como deveriam, aí a gente tem muita perda de informação que tá com uma pessoa, essa pessoa, né, não consegue repassar direito. Então, assim, eu acho extremamente importante. Mas, assim, se você já está num software que ele já é maduro o suficiente e está caminhando tudo tranquilo, eu não vejo, de fato, uma necessidade para que esteja aplicando assim, sabe? Massa, massa.